Se você tivesse investido R$ 100.000 no Ibovespa no início de 2024, teria terminado o ano com exatamente R$ 89.640. Decepcionante, não é? Agora, se você tivesse investido esses mesmos R$ 100.000 em algum dos principais ETFs de inteligência artificial, o resultado seria completamente diferente. Você possivelmente teria mais de R$ 150.000. Ou seja, mais de R$ 60.000 de diferença só por você estar surfando a tendência certa. A inteligência artificial e as suas aplicações estão crescendo num ritmo absurdo e eu encontrei duas pesquisas que mostram que a gente não vai parar por aqui. A primeira pesquisa aqui aponta um crescimento de 36% ao ano entre 2025 e 2030. Aqui já trazendo uma divisão entre hardware, software e serviços. Interessante comentar que caso você conseguisse esse rendimento médio desse mercado de inteligência artificial ao longo de 8 anos, aplicando R$ 100.000, o retorno desse investimento seria de mais de R$ 1 milhão. Já a segunda pesquisa que eu encontrei aponta aqui um crescimento médio de 29,2% ao ano entre 2025 e 2032, também trazendo várias informações de como esse resultado vai ser alcançado. Nesse cenário aqui, aplicando também R$ 100.000 em 8 anos, com esse rendimento médio aqui de 29,2%, esses R$ 100.000 se tornariam 711.200, também um rendimento muito interessante. Ao analisar esses dois estudos, é bastante interessante comentar que não é apenas uma área. A inteligência artificial está revolucionando os chips que rodam os algoritmos, que, por consequência, geram muitos dados e necessitam de data centers cada vez maiores, então aqui a gente está falando de infraestrutura, que, por consequência, desenvolvem e transformam os softwares que a gente utiliza no dia a dia. Ou seja, realmente é uma revolução bastante exponencial e que desenvolve toda a sua cadeia. E aí, vem uma pergunta. Como investir nisso tudo sem ter que escolher a ação certa, mas ter exposição a esse mercado que cresce tanto? E a resposta para isso é o investimento através de ETFs. O ETF é tipo uma cesta com várias ações, com vários ativos que investem em uma tese ou tema, em um índice ou então em um determinado setor. Ou seja, você vai investir em um ativo, em um código, e esse código vai investir em várias empresas ou ativos de um determinado setor. É muito mais simples e seguro porque não necessariamente você vai precisar acertar o ativo específico, mas sim a tendência correta. No vídeo de hoje, nós vamos explorar 5 ETFs que têm exposição a essa tendência da inteligência artificial. No final do vídeo, eu vou deixar minha conclusão de qual ativo desses 5 eu estou pensando em investir nesse momento. Mas bora lá, não antes de você deixar seu like e se inscrever no canal. Direto ao assunto. Primeiro ETF. O primeiro ETF dessa lista é o SMH, é um ETF de semicondutores. O SMH é focado em chips, semicondutores, que são o coração da inteligência artificial. Empresas como Nvidia, Taiwan Semicondutores e a AMD estão aqui. Quando nós olhamos o detalhe aqui, esse ETF investe nas 25 maiores e mais líquidas empresas que são expostas ao mercado de semicondutores. Ele traz aqui alguns parâmetros, o que eu destaco é o market cap acima de US$ 150 milhões, a exposição máxima a qualquer empresa é de 20% e ele tem uma revisão 2 vezes ao ano em março e setembro. A performance desse ETF, no último ano ele está caindo 5%, desde o início do ano uma queda de 12%, mas a média de retorno de 3 anos é 17%, de 5 anos é 30% e de 10 anos é 23,9%. Muito interessante. Aqui o comportamento desse ETF ao longo do tempo, então a gente pode ver que ele cresceu muito e agora nos últimos meses uma queda bastante expressiva, o que pode ser um bom momento de entrada. A taxa de administração desse fundo, que é de 0,35%. E aqui, por último, as empresas que estão investidas a partir desse ETF, com destaque para a Nvidia, com 20%, e a Taiwan Semicondutores, com 11,14%. Seguida aqui por várias outras empresas, então outras 23 empresas que também atuam nesse mercado dos semicondutores. Então esse ETF está caindo ultimamente, que é bastante interessante, mas teve retornos muito expressivos ao longo do tempo. Me chamou a atenção esse ETF aqui. O segundo ETF da lista, ele é um pouco mais ousado, ele investe em inteligência artificial e em computação quântica ao mesmo tempo. O código desse ETF é o QTUM. Esse ETF aqui ele é menor e mais volátil do que o anterior. Quando nós olhamos aqui, o retorno em 2024 foi de 50%, em 2023 39%, em 2022 menos 28%. Quando nós olhamos aqui o portfólio investido desse ETF, ele é muito mais pulverizado do que o anterior. Então a empresa com maior representatividade no portfólio é a D-Wave Quantum, com 3,31%, e a partir disso todas as empresas têm uma exposição menor a 3%, a segunda sendo a Orange, com 2,37%. E aí, a partir daí, vai diminuindo ainda mais essa exposição.
Ele é um ETF muito mais diversificado, mas que teve um retorno excelente ao longo do tempo. Então também vale a pena analisar para ver se faz sentido ou não. Aqui é um ETF que certamente vai buscar muito mais crescimento e muito mais agressividade nessas ações. Agora, se você busca por empresas que estão na vanguarda do desenvolvimento da inteligência artificial, robótica e automação, esse ETF pode ser uma escolha interessante. Eu estou falando do ETF ARKQ, ARK Autonomous Technology and Robotics. Esse ETF ele aposta em empresas inovadoras com potencial de crescimento exponencial. Aqui entra o nome como Tesla, Trimble, que atuam em tecnologias disruptivas em transporte autônomo, automação industrial e até exploração espacial. Quando nós olhamos aqui o retorno médio anual, em um ano foi de 21%, em 3 anos um retorno negativo de 0,66%, em 10 anos 13,62%. Olhando aqui por ano, ele teve em 2022 um ano muito negativo, menos 46%. Então também extremamente volátil. Olhando aqui os principais ativos, chama atenção a Kratos e a Tesla com exposições acima de 10% do total do ETF. E a partir daí exposições menores abaixo de 7%. Como última informação aqui, também esse ETF ele tem exposição global, então grande parte dos ativos, aí 90% na América do Norte, mas também com 8,13% e 1,8% na África. O quarto ativo dessa lista foca em empresas que estão desenvolvendo e implementando inteligência artificial em larga escala. O código dele é o AIQ, Artificial Intelligence and Technology ETF. Olhando aqui o retorno anualizado desse fundo em um ano, 7,28%, 3 anos, 10,75%, 5 anos, 18,84%. Olhando aqui as empresas que esse ETF investe, também a gente pode ver que ele é um fundo bem diversificado, com a maior exposição sendo na Tencent Holdings, com 4,35%, Grupo Alibaba, com 3,78%. Aqui dentro a gente enxerga empresas como Netflix, Samsung, Grupo Alibaba, IBM, Apple, Microsoft, Meta, então empresas que realmente nós conhecemos e utilizamos no dia a dia. Gostei bastante da proposta desse ETF. Ele traz também aqui a exposição por setor, por indústria e por país. Então, com destaque a Estados Unidos, China, Coreia do Sul, Irlanda, Taiwan, etc. O quinto ETF da lista e o meu preferido é o QQM. Ele é o ETF mais econômico que investe nas 100 principais e maiores empresas do Nasdaq. Por que mais econômico? Porque a taxa de administração dele é menor do que a do QQQ, que é um ETF muito famoso aí, que é o ETF do Nasdaq. Em contrapartida, ele tem uma liquidez menor. Ou seja, se você é trader, talvez faça sentido para você investir no QQQ. Mas eu que penso no longuíssimo prazo, prefiro investir no QQM. Vamos dar uma olhada nesse ETF. Quando nós olhamos aqui, em azul escuro está justamente o retorno desse fundo. Então, no ano, ele está caindo 8%, contra o Nasdaq, que está caindo 10%. Porém, quando nós olhamos a janela de 10 anos, o retorno anual desse índice foi de 17,24% contra 14,52% do Nasdaq. Então, olhando aqui o top 4 dessas empresas, todas elas muito conhecidas, Apple, Microsoft, Nvidia e Amazon. Como você viu, cada ETF dessa lista tem propósitos e propostas diferentes, alguns muito mais concentrados e com uma gestão ativa, e outros muito mais diversificados, até pulverizados, com uma gestão talvez um pouco mais passiva. Alguns apostam na infraestrutura e outros nas aplicações. Mas todos eles têm uma coisa em comum: eles estão expostos para tentar surfar essa tendência da inteligência artificial nesse mercado que cresce tanto e tem uma projeção muito otimista para os próximos anos. Aqui só quero chamar a atenção para um ponto: não vale a pena você sair investindo nos 5 ETFs. Faça uma análise, porque muitos deles têm as mesmas empresas dentro, então talvez você vai estar buscando diversificar ao investir em 5 ETFs, mas vai acabar concentrando em empresas como a Nvidia, por exemplo. Bom, a minha conclusão, e sem enrolação nenhuma, dessas 5 opções, a que eu mais gostei foi a do QQQM, que é um ETF que vai replicar as 100 maiores empresas do Nasdaq. São empresas grandes, consolidadas, e que tem uma geração muito forte de caixa. São empresas lucrativas na sua grande maioria. E, por terem essa condição, elas conseguem estabelecer uma barreira de entrada muito grande. Você já tem muito caixa e caso alguém se destaque, essas empresas provavelmente vão comprar. A gente tem aí o Facebook com várias compras ao longo do tempo, como o Instagram e o WhatsApp, por exemplo, que simplesmente viu que ele não conseguiria competir, ou que talvez conseguiria competir, mas talvez fizesse mais sentido comprar essas empresas que vêm surgindo. Eles conseguem também chamar atenção e ter os melhores profissionais, porque todo mundo quer trabalhar nessas empresas. Então, de novo, dado esse contexto, o que eu mais gostei, na minha opinião, e claro, a sua pode e deve ser diferente, é o QQQM. E você, tem uma conclusão diferente? Deixa seu comentário aqui embaixo. Mas o fato é que a inteligência artificial não é hype, é a realidade. Investir bem agora vai garantir que você colha excelentes resultados logo à frente.
Gostou desse vídeo? Deixa seu like, se inscreva no canal e até o próximo. Tchau, tchau!